Nossa gratidão ao Senhor nosso Deus, que nos permitiu voltar. Nossa gratidão a você que está em casa, que dedica um tempo da sua vida para parar neste momento e compartilhar conosco desta meditação que teremos na Palavra de Deus. Minha saudação a todos vocês é com um grande shalom, que haja muita paz, muita saúde e muita prosperidade nas tuas portas. Este é meu desejo. Quando nós falamos de saúde, que o shalom tem carrega em si esta bênção, quando nós falamos em saúde, não falamos apenas em saúde do corpo, porque você pode ter um corpo saudável e um espírito doentio. Muitas pessoas carregam consigo complexo, traumas que foram causados na infância, na adolescência ou mesmo na vida adulta, quando sofrem uma decepção no casamento, no namoro, no emprego, com amigos, e aquilo afeta profundamente o seu espírito e as pessoas ou ficam complexadas, uns se elevam para o complexo porque alcançaram talvez alguma qualidade e outros por não alcançarem. Então, tudo isso, quando nós estamos olhando para esta situação, nós vemos que o comportamento do ser humano tem sido estudado por sociólogos, psicólogos, pessoas que têm voltado, psiquiatras, para estudar a mente do ser humano, a razão, o porquê de tantos problemas que as pessoas carregam, e tem sido assim. Então, você vai ver que o desvio na conduta de uma pessoa pode estar baseado num fato que aconteceu e que para muitos não tem nenhuma relevância. Então, quando a gente deseja um shalom, voltando aqui à razão, estamos desejando que você tenha saúde no corpo e que você seja tão forte no seu espírito que você possa passar por cima daquilo que machucou o teu espírito, machucou lá dentro a tua personalidade, e dificilmente você encontra pessoas que realmente são equilibradas. Ou elas têm alguma coisa porque não teve na infância certos afetos, certos bens, certo carinho, aquilo que às vezes desejou ter, e depois se extravasam lá na frente em muitas coisas. Quando as pessoas estudam comportamento, dizem os sociólogos, os psiquiatras, os psicólogos, dizem, veja assim, até a cor da roupa que a pessoa costuma usar. Tem pessoas que são extravagantes, eles gostam de coisas chamativas, extravagantes, colocam ali um anel, alguma coisa para chamar a atenção, um cinto, um relógio, sabe, ou uma roupa, um paletó, alguma coisa que seja de alguma maneira chocante. Tudo isso faz parte da conduta, faz parte da personalidade daquela pessoa que de alguma maneira tem alguma coisa que não está bem. Então, a gente, quando chega a uma maturidade cristã e quando você alcança aquilo que o profeta William Branham diz assim, ó, viva uma vida simples, nunca queira ser alguém. Seja você, seja simples. As pessoas não te considerarão pelo que você tem, mas pelo que você é. Deus é um ser simples. O profeta chegou a pregar a mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade. Deus ama a simplicidade. Você pode ter uma bonita casa, um bonito carro e simplesmente usar aquilo simples. Deus é dono do universo. E quando ele quis vir à Terra,
Ele não escolheu um palácio para nascer, ele escolheu uma manjedoura. Tão simples que as pessoas iriam passar e não iriam reconhecê-lo. Sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não faz palhaçadas, Deus não faz espalhamafotes assim, quer holofotes, chama. Ele poderia ter feito a conversão do mundo. Deus escolheu 12 apóstolos, 12 homens iletrados. Pedro, semi-analfabeto, até a própria Bíblia diz que eles olhavam e disseram, esses homens são iletrados. Como é que eles falam com tanta desenvoltura e sabedoria? Mas veja, 12 homens, para quê? Para convencer o mundo que ele tinha ressuscitado, que ele estava aqui, que ele era o Salvador. Ele poderia ter feito isto assim, bem simples. O Pilatos o levou à condenação da cruz junto com os sumos sacerdotes e com os religiosos daquele dia. Quando ele ressuscitou, ele poderia, ao invés de ter aparecido a Maria Madalena, ou ao invés de ter aparecido aos 12 apóstolos, aos que já estava Matias ali, sendo colocado ali, ele poderia ter ido na casa do Caifás, batido na porta dele, quem sabe numa madrugada, quando o Caifás acordasse, ou ele poderia ter entrado, e quando o Caifás acordasse, ele estava assim, de pé, ao lado da cama, com os braços cruzados, olhando para o Caifás, dizendo, você agora acredita que eu sou o Messias? Que eu morri e estou vivo aqui, ressuscitado? Ele não fez. Ele poderia ter ido no palácio de Herodes, da mesma maneira. Ele poderia ter visitado cada nação do mundo em um piscar de olhos. Ele convenceria o mundo que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele tinha cumprido o que ele houvera prometido, mas ele não fez. Ele fez da maneira mais simples possível, através daqueles homens, de cidade em cidade, às vezes dentro de navios como prisioneiro, hein? Às vezes apanhando, e de alguma maneira isto veio de maneira assim, bem tranquila, simples, até chegar nos nossos dias. Talvez você não percebeu que Deus entrou na sua casa através de uma live desta. Simples. Talvez não, sua família não perceba que Jesus entra na porta da tua casa quando entra através de você. Isto também é simplicidade. As pessoas nas indústrias, nas fábricas, nos comércios, não podem reconhecer Jesus na vida de um semelhante, de tão simples que Deus é. Às vezes entra sem chamar a atenção. William Branham, um homem extremamente simples, Deus o escolheu para ser profeta de uma geração da última era da igreja. Nasceu numa manjedoura, não nasceu numa casa de pau a pique. Cursou as melhores faculdades, não, teve 4º ano primário. Viveu numa família muito abastada, não, na extrema pobreza. Foi reconhecido pela grande denominação batista dos Estados Unidos. Também não foi, sabe? Então você começa a pegar, que a Bíblia diz que Deus pega os que não são para aniquilar os que são. Nesta hora final, neste momento final, Deus usou este ministério, sabe, de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, que eu conheço, que parece que parou no tempo, para Deus preservar as coisas da maneira como foram na época do irmão Branham. Lá está o mesmo rio, lá está o mesmo cemitério, uma cidadezinha de 60 mil habitantes no interior do estado de Indiana, e assim sucessivamente. As coisas são assim, Deus trabalha dentro de uma simplicidade. Deus nunca aparece em grandes catedrais, como, por exemplo, já estive no Vaticano,
E aquilo é uma suntuosidade. Visitei não só o Vaticano, mas visitei lá a Basílica de São Pedro e visitei a Basílica de São Paulo, e cada uma que você vai, as coisas são extremamente chamativas, não é? Há grandes catedrais no mundo que estão hoje dentro do tombado como patrimônio, porque as belezas arquitetônicas são bonitas. Você já imaginou a quantidade de ouro, de obras de artes que existem dentro do Vaticano? É uma coisa suntuosíssima, que a igreja é detentora de um patrimônio, de uma riqueza imensa, e Jesus Cristo nasceu numa manjedoura e chegou a dizer que aves dos céus tinham ninho, raposas tinham covis, e ele não tinha onde reclinar a cabeça. Tamanha foi a maneira simples da atuação de Deus. William Branham, profeta, disse: Deus tem tido muita dificuldade em encontrar homens a quem ele possa usar. Porque normalmente, quando os homens são usados por Deus, há duas coisas que acontecem. Ou eles se pervertem com mulheres com fama ou com dinheiro, ou eles se tornam deuses para as pessoas. As pessoas tiram a visão da Bíblia, tiram a visão de Deus e colocam a visão em um homem. E o que é o homem diante da Bíblia Sagrada? A Bíblia diz que todo homem é uma mentira, e Deus é sua palavra. Esta passa céu e passa terra, e ela permanece. Mas o homem é produto do tempo, é produto passageiro, é hoje, amanhã já não é. Se foi, se vai sua glória, seu nome. Mas veja só, a dificuldade que Deus tem em encontrar um homem que possa reconhecer que ele não é mais do que um homem. E homem nenhum é coisa nenhuma. Disse o profeta William Branham: não importa o quanto você pense bem a respeito de um homem, para começar, ele é um fracasso. Então, a gente tem que fixar estas bases bem fixadas. Você nunca deve colocar a sua fé num templo. Por exemplo, no dia de Jesus, ou numa igreja, nos dias em que Jesus estava na terra, os judeus, eles tinham muita fé no templo. Por quê? Porque o templo construído por Salomão, a glória de Deus estava ali, aquele era para eles um lugar sagrado, porque estava escrito que se eles pecassem, se eles tivessem problemas, era só orar para a banda daquele templo, daquela casa, e Deus haveria de responder à oração, porque lá havia um lugar santíssimo. E eles tinham muito apego e muita fé no templo. Mas você vê que o próprio Deus mostrou que ninguém pode ter fé numa construção, num edifício, numa igreja, num nome. Aliás, que estes nomes começam lá na Torre de Babel. Façamos uma torre e lhe daremos um nome. Então, isto começa lá, o apego ao nome. E foi assim. Então, eles tinham muito apego àquilo, e o próprio Deus se afastou e deixou aquilo cair, ser queimado, ser destruído. 9 de Avé, 9 de agosto, lá com Nabucodonosor. Nabucodonosor entrou, queimou, carregou o tesouro, as coisas sagradas, e aquilo foi destruído, reconstruído por Zorobabel. Mais tarde, os gregos entraram e profanaram e sacrificaram porcos no lugar onde se sacrificavam cordeiros, onde se faziam as oblações, onde a glória de Deus descia e recebia aqueles sacrifícios. Mais tarde, Herodes restaurou e ampliou e fez a esplanada do templo e transformou aquilo numa coisa bonita. E quando o Senhor Jesus veio à terra, na simplicidade que ele veio à terra. Quando ele veio à terra, aquela obra, o templo estava construído, mas ainda estavam trabalhando na parte das calçadas,
ali fazendo a esplanada do templo, finalizando a construção, que era muito grande. Herodes o Grande foi considerado um grande arquiteto daquela época. Projetos magníficos e execuções, como Cesareia Marítima e o Templo de Jerusalém, eram duas obras, uma para agradar os judeus e outra para agradar o imperador da época. Então, naquele momento, César, né? E naquele momento, os discípulos olharam para Jesus e mostraram o templo para Jesus. Mostraram para Jesus e disseram: Senhor, olha aí a beleza do templo. E Jesus disse: vocês não estão vendo tudo isto? A beleza. Eles tinham tanta fé naquilo. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não venha a ser destruída. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você que está em casa: nunca se apegue a uma igreja. Tem muita gente enganada, apegado às igrejas evangélicas, apegada ao catolicismo e apegadas ao tabernáculo. Sabe, muita gente apegada ao nome tabernáculo, como se tabernáculo fosse alguma coisa diferente de todo o sistema religioso do mundo. O que nós precisamos entender é isto, que a nossa fé e o nosso apego tem que estar na palavra. Olha, o Papa representa o povo católico. Em cada sistema denominacional, os batistas têm uma figura representativa. A Assembleia de Deus no Brasil tem seu presidente nacional, tem presidentes estaduais. Estes homens formam esse sistema. E quando nós olhamos para o conteúdo chamado hoje, o bojo chamado mensagem, nós precisamos parar para entender uma coisa. Deus nos deu um profeta. Este profeta não veio chamar a atenção para si, bem diferente do que faz todo o sistema denominacional. Ele não se apresenta como a autoridade máxima para o momento. Ele vem e diz: olha, fé é na palavra. Em nenhum momento prego para que você me siga ou inicie um outro movimento religioso, mas que tenha um verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo. Então, a figura do irmão Branham aqui é sair e transferir para Jesus Cristo a nossa visão. Então, dentro da mensagem não deveria existir homens em que as pessoas se consideram, eu sei que é uma coisa muito bonita, muito nobre, muito boa. Por exemplo, cada igreja, quando uma igreja tem um pastor usado por Deus, que se desponta para fazer um trabalho, as pessoas acham: este pastor é o top. Espera aí, preste bem atenção. Não existe tal coisa. Deus usa o homem como você usa um guardanapo num restaurante. Você precisa do guardanapo, você usa o guardanapo. Quando ele não serve, você joga ele de lado. Então, esta é a maneira que Deus faz. Deus usa um homem para um trabalho. Se aquele homem não lhe serve mais o propósito e quer roubar a cena, ao invés de deixar Cristo, começa a aparecer como um ministério, não é? Como uma pessoa de destaque, que ele tem autoridade para passar por cima da Bíblia, e ninguém está autorizado a passar por cima de nenhuma palavra da Bíblia. Todo e qualquer homem que tentar passar por cima da Bíblia. Eu gosto muito de Deus. Deus é um ser muito respeitador. Ele tinha feito um pacto com Davi. Davi errou. Ele puniu Davi severamente. É só você observar a Bíblia, ele vai se refletir na família dele. O Salomão, que entra no lugar de Davi, quando errou também, Deus disse: olha assim, ó, já levantou um Roboão e disse: você vai, ou um Jeroboão, disse: você vai tomar conta de 10 casas, 10 tribos deste povo. Vou dividir, vou deixar a luz de Davi apenas ser uma pequena fagulha. Olha só, ficou Judá, que era a casa de Davi, e ficou só aquela fagulhazinha junto com Davi. Então, só uma correntezinha de luz, a maioria ficou fora. E eu
olho a Bíblia e olho as coisas da mesma maneira. Então, nós deveríamos estar unidos, deveríamos ser hoje um farol, deveríamos ser hoje um grande mover de Deus na nação, e Deus deixou apenas um restinho de luz, sabe? É uma fagulhazinha de luz. Por quê? Porque o reino está dividido. Por que tantos problemas? Porque, na verdade, há um desvio de conduta na personalidade dos seus líderes. Há um desvio de conduta. É fácil você identificar isto, uns por vaidades, por querer, por entender, por complexo de não poder se submeter, outros porque estão acima da palavra, porque podem pecar, podem mentir, podem adulterar, sabe? Podem criar sistemas e mantêm as pessoas prisioneiras àquele sistema. Eu acho tudo isso a gente precisa ser bastante coerente nesta hora e entender que tudo isto que foge do padrão, do princípio que é manter a fé na palavra. Eu tenho insistido com todas as pessoas que estão me acompanhando para que você observe, não seja cego. Peça para Deus abrir os seus olhos do entendimento para compreender este ponto. Observe o comportamento daqueles que estão na frente do povo ministrando a palavra. Qualquer ministro que hoje não abriu os olhos e o entendimento para compreender o momento que nós estamos vivendo e o que é realmente que nós deveríamos estar fazendo, que é levar o povo a ter uma vida de aproximação a Jesus, e não somente levar o povo, mas nós sermos o exemplo do povo neste aspecto. Que a nossa vida esteja tão perto de Cristo que possa trazer as pessoas que estão conosco, nos assistindo, nos ouvindo, para este mesmo propósito. Se nós não cuidamos de nós mesmos e não nos preparamos para a vinda do Senhor, poderíamos preparar alguém para o arrebatamento? Como é que um líder, um homem que está vivendo hipocritamente em adultério, com o coração sujo, vai preparar alguém para o arrebatamento? Quando é que um mentiroso vai preparar as pessoas para o arrebatamento? Quando é que uma pessoa de propósitos sem propósito, despropositados, sabe, inconsequentes, vão levar as pessoas para o arrebatamento, levar as pessoas à perfeição, quando eles nunca sofreram uma cura interior, quando na verdade são complexados, são agressivos, outros são, sabe, extremamente ciumentos. Você acha que ciúme também não é um desvio de conduta? É um desvio de conduta ser adulto, é um desvio de conduta ser ciumento. É um desvio de conduta ser complexado de maneira exaltada, e é um desvio de conduta ser complexado com um complexo de inferioridade. Precisamos de um shalom, precisamos de uma cura interior, precisamos de uma libertação total, precisamos de um despreendimento. E eu gostaria de chamar você que está em casa para pedir a Deus que Deus te cure, que Deus cure o seu espírito, como precisamos de muitas pessoas que estão apenas pedindo, eu estou com diabetes, eu estou com Covid, eu estou não sei o que, precisa de pedir para Deus curar seu espírito também, limpar sua alma. Limpar, sabe? A gente precisa de uma vida equilibrada, ser simples, ser a gente mesmo, ser alegre. Se eu tenho ou não tenho, isto não pode mudar o meu comportamento e nem o meu humor. Se eu não tenho uma casa, eu vou censurar quem tem. Se eu não tenho um carro, eu vou censurar quem tem. Isto é complexo. Entenda quem é você. Se você é um filho de Deus, ainda que você esteja passando por um momento aqui não tendo, quantos anos você vai viver na Terra? 100? 120? E a eternidade? Você tem ou não tem vida eterna? E todas as coisas que o grande autor do universo é seu pai, tem, e você é herdeiro. Você esqueceu disto? Então
Então, para que esses complexos? Por que a gente não volta o coração e a alma completamente para Deus? Quero dizer a todos que estão me acompanhando nesta conversa que nós estamos tendo em família aqui, precisando de um shalom. Shalom é paz. Gente, precisamos viver em paz. E você não pode viver em paz se você não deixar a vida dos outros, se você não deixar, sabe, as pessoas entender que você é você. Paulo disse, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Se eu sou um ministro, eu sou um ministro. Eu não preciso que ninguém pense de mim mais do que eu sou, nem menos também. Eu sou um ministro. E qual é a minha função como ministro? Aproximar as pessoas do Senhor. Às vezes eu olho para dentro de mim e às vezes eu olho para o que eu estou pregando para as pessoas. E às vezes o profeta de Deus chegou a esta conclusão também. Será que eu não sou um implicante? Será que eu não sou uma pessoa que está implicando com tudo na vida das pessoas? O irmão Branham teve esse momento, ele chegou a perguntar para mim, Pedro, será que eu perdi minha mente e me tornei um fanático? Sabe por quê? Porque parece que você está implicando com tudo. Mas não é. É que você olha e diz, parece que as pessoas não têm propósito. Será que nós entendemos? Escuta, irmão que está em casa, você sabe realmente o que é a mensagem? Meu amigo, não é movimento, não é festa, sabe? Não são belezas atrativas que muita gente está tentando fazer. Olha, eu queria falar com os meus líderes de cântico, com os meus músicos, que nós não podemos engessar a música, que nós não podemos engessar o espírito. Estou falando aos pregadores que trabalham e que pregam também. Olha, não quero que você limite o espírito. Sabe de uma coisa? Não fique preso a um script, a uma mensagem que você escreveu para levar para o púlpito, para poder falar para as pessoas. Deixa Deus usar a sua boca, deixa Deus usar você, deixa Deus falar o que quer falar, a igreja é dele. Agora, as pessoas pegam, fazem um script, enquanto não lê 200 parágrafos de uma mensagem no púlpito, eu não preguei. Ora, às vezes você vai para o púlpito e não diz uma palavra daquilo que você anotou, porque não é aquilo que Deus quer falar. Deixa Deus usar os seus lábios, não queira usar o Espírito de Deus. Deixa Deus usar o púlpito, não queira você levar a sua bagagem para o púlpito, porque não funciona. Então, eu estou chamando a todos aqui para um momento de paz, um momento de reflexão, um momento de cura interior, um momento de passar por cima destas coisas e vou caminhando para o encerramento desta meditação, dizendo assim, está na hora de entender que a mensagem é o instrumento de Deus para preparar um povo para o arrebatamento, que a mensagem não veio para discussão doutrinárias, o que muitos já fizeram. Líderes, e tem muitas pessoas atrás desses líderes. E eu tenho certeza que se Deus tem filhos em cada sistema denominacional e em cada linha doutrinárias dos grupos que estão hoje na mensagem, pode ter certeza, homem nenhum prenderá este povo. Apocalipse 18:4 diz, sai dela, povo meu. Eu quero testificar aqui para você, tenho 64 anos, não sou uma criança, não estou aventurando nada, tenho 64 anos, vivi 27 anos dentro de um sistema. E a gente defendia aquilo como parece que um sistema de Deus. Não é fácil romper com o sistema. Amigos, cargos, posição, sabe? Não é fácil. As pessoas pensam sair de uma denominação batista, presbiteriana, não é fácil. As pessoas estão lá, um é líder de cântico, outro é pregador. Eu sei que muita gente sabe que eu estou pregando a verdade. Muitos deles têm, eu ainda estou aqui, eu acompanho o Senhor. Tem gente que me acompanha por 10, 12, 14, 15 anos para tomar uma decisão. Não é simples. Precisa muito mais do que um argumento humano
para as pessoas se libertarem. Mas uma coisa eu sei, Deus trabalha com um elemento chamado tempo. Foi Ele que criou o tempo. Nós temos aí a dimensão do tempo. O tempo é que cura queijo. A gente aprende a dar tempo ao tempo, a gente aprende que você solta a corda e deixa a vaca correr, daqui um pouco o tempo prende o pescoço dela. E eu tenho certeza que todos os sistemas humanos, tudo aquilo que atrapalha o povo, sabe? Seja igreja, seja líderes, seja homens, seja sistema, seja o que for, Deus vai arrebentar, porque está escrito, caiu a grande Babilônia, isto vai cair. Vai chegar um momento que isto vai cair, que Deus vai tirar os filhos deles dos sistemas religiosos, seja lá qual for, vai cair. Não há homem nenhum que vai prender os eleitos de Deus. O que nós precisamos é olhar para dentro de nós, estou servindo a Deus ou estou servindo a um homem ou uma igreja? Preste atenção no que você está fazendo. Eu não estou chamando ninguém para ter fé e fé perfeita. Por falar em fé perfeita, nós já estamos até anunciando que a partir do mês de setembro, você que quiser participar das nossas lives, que é uma honra muito grande para nós, você terá que fazê-lo através do nosso canal no YouTube, Pastor César Augusto. Sabe, não tem essa história de fé perfeita ou fé para não sei o quê, não, isso é tudo, quando você põe o coração nisso, você é cego. Vamos olhar para Jesus, vamos examinar nossas vidas e não procure pregadores, sabe, que estão levando você na base da conversa mole, de que nós somos assim, que nós somos humanos e que Deus conhece a nossa limitação. Vamos olhar para um Deus que não tem limitação, que Ele pode pegar qualquer coisa e transformar. Vamos pedir que Ele cure o nosso interior. Você vai ver, você não vai amar o mundo, não vai amar modas, você não vai amar nada, você vai amar a Cristo. A palavra estará acima de todas as coisas. Mas enquanto houver líderes, sabe, cauterizando e levando as pessoas e apenas amontoando pessoas, para quê? Para caminhar para a grande tribulação? Se não limparmos o coração e não formos sinceros com Deus e não tivermos o objetivo, podemos estar tanto na Igreja Católica como na Igreja Evangélica ou como dentro da mensagem, nós vamos para o mesmo lugar, parar na tribulação. Esta é a verdade. Ou você quer me dizer que só porque você disse que você veio para a mensagem, que você está pronto para o arrebatamento? Olha a sua vida. Olha o seu propósito, olha se o que você está ouvindo está te aproximando de Deus e se você está interessado realmente no céu e no arrebatamento. Porque quem está procurando viver e acertar sua vida de maneira simples. Eu desafio e lanço como desafio aqui a qualquer pessoa me mostrar onde é que estes grupos, abertura de palavra, ou retorno do irmão Brana, ou não sei mais o que aparece aí todo dia uma linha doutrinária, onde é que isso prepara o povo? Uns postergam. Não, o irmão Brana tem que vir para revelar um segredo, para poder, porque o que o irmão Brana pregou e o que a Bíblia está diante de nós, não prepara ninguém para o arrebatamento, precisa de um extra. Até uso o argumento que o livro estava selado por dentro e por fora, porque o que está dentro da Bíblia não prepara, vai ser o que vem de fora que vai preparar. E há outros que vêm aí e dizem abertura da palavra. Não é a abertura da palavra, é a abertura das interpretações que o irmão Brana disse que não deveria ser feita. E aí estamos vendo um racha atrás de outro racha. Não chame isso de abertura de palavra, não chama abertura de interpretações, abertura do que não deveria nunca ter sido mexido. Não faria o que estão fazendo. Não estão aplicando corretamente a palavra. Mas vamos viver simples, vamos voltar ao padrão original. Qual é o interesse? Ser cheio do Espírito Santo, ser manso, ser humilde, honrar a Deus e ser uma bênção para os seus vizinhos, para os seus familiares. E esteja certo, Deus vai trabalhar, vai tirar da mão dos líderes e de dentro das igrejas os seus escolhidos. E os escolhidos ouvirão a voz que diz, sai dela, povo meu. Não haverá ninguém que ficará
preso a sistemas humanos, mas eles sairão porque eles querem céu, arrebatamento e almejam de alma encontrar face a face com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então preste atenção, não fique preso em cargo, em posição, em igreja e nem em homens. Una-se a Cristo, deixe Ele curar a sua alma e estas coisas sairão da sua vida. Nós temos aí já quase 700 computadores que estão junto conosco, seguindo esta palestra aqui hoje à noite, esta meditação muito séria. Precisamos muito de olhar para o que nós estamos fazendo dentro da igreja, se não somos apenas ouvintes, mas se estamos realmente interessados no arrebatamento. E eu gostaria de perguntar a todos vocês que estão aí participando, se todos vocês são inscritos no nosso canal. Se não são, se inscrevam. E a partir de setembro nós vamos transmitir nossas lives pelo canal Pastor César Augusto. Dê uma entrada lá, já faça a sua inscrição também para receber as notificações através do canal Pastor César Augusto. E também, se você ainda não deu o seu like, aí quantos likes nós temos nesta live de hoje? Olha, nós temos 440, nós temos quase 700 pessoas aí conectadas e só 400 e poucos likes. Por favor, dê o seu like lá. Tem uns que, antes que a live comece, ele já deu um dislike. Hoje nós não temos nenhum, parece. A pessoa está todo mundo quieto hoje, ninguém botou o dedo para baixo, só botou para cima. Deus te abençoe, Deus te ajude, que a sua alma esteja pronta, que haja cura na sua casa, mas que haja cura no seu espírito e que haja prosperidade, não apenas financeira, mas que você possa crescer em Deus, ser rico mais do que milionário. Sabe quando é que nós nos tornamos prósperos em Deus? Quando nos tornamos herdeiros, filhos e filhas de Deus. Não filhos e filhas de um sistema, de uma igreja, de uma denominação ou de um grupo, mas filhos e filhas de Deus, nascidos do Espírito Santo, sem nenhum complexo. Se alguém te chamar de falso, você sorri, porque você não é. Se alguém disser que você é um extra, que você é um especial, você sabe que você é apenas o que é. É assim que nós precisamos ser. O link do canal do Pastor César vai estar aí no chat. O link do canal Pastor César Augusto está aí no chat também. Aí. É só você prestar atenção. Aí, está aí, sendo colocado aí. E você entra lá e se inscreva já também lá no canal do Pastor César Augusto. E não se esqueça de se inscrever também aqui no nosso canal da Fé Perfeita, que nós continuaremos soltando hinos e pedaços, mensagens, vídeos de pequena duração e entrevistas. Nós estamos liberando o canal Fé Perfeita para que possamos ter espaço no YouTube para poder mandar outras coisas que nós estamos planejando fazer aí para você. Muito bem, eu quero agradecer desde já. E agora, antes de irmos para as nossas respostas das perguntas, vamos ver aí o irmão Ed Severson, como é que é? Ed Severson, é um nome meio difícil aí, é de Colorado, eu acho que é filho do irmão Miguel. Muito bem, vamos ver aí este irmão cantando, é parente do irmão Miguel, como é que é? Ed Severson, é um nome bastante incomum, não é? Mas é nosso irmão e Deus te abençoe, vamos ver aí com este irmão este hino.
Que maravilha, não é? Não haverá no céu mais nenhum clamor, né? Louvado seja Deus, é por esta hora que nós vivemos, não é? Vamos ver aí a família do irmão Miguel, aí também de Colorado. Vamos participar com eles deste louvor. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o seu valor. Uai, o que foi? Cortou aí? O hino é o que tinha aqui. Uai, acabou aí o hino tão rápido que a gente ficou assustado aqui no... Mas vamos amanhã ver o que aconteceu. Mas muito bem, aí nós temos também o testemunho da irmã Janete, lá de Chapecó, não é? Lá da igreja do pastor Febrônio. Irmãos, quero testemunhar que ao longo da minha vida Deus tem feito muitos milagres. Na vida da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos e sobrinhas. Tem um irmão meu que ele foi curado de uma depressão muito terrível. Deus deu o livramento para ele. Hoje ele é feliz, é realizado, abençoado. Uma sobrinha minha também estava desenganada pelos médicos desde a barriga da mãe dela. Era para ela ser abortada, era para ela ser um aborto. Mas a minha mãe confiou em Deus e daí foi orado, né? O pastor Febrônio orou, a mãe orou, a família inteira orou. E daí ela nasceu perfeita. Hoje, ela goza de saúde até hoje. Ela é perfeita. E assim, irmãos, a gente nem imagina o tanto de livramentos que Deus já deu pra gente, né? Todo dia, cada dia, ao longo da vida. E eu teria muitos e muitos testemunhos para contar. Precisaria de uma live inteira, só para eu contar os milagres, o livramento e as bênçãos e as maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Então eu digo assim, ó, Deus abençoe cada um e somente crer, tudo é possível para aquele que crê. Deus continue abençoando. Eu sou a irmã Janete Martinelli, aqui de Chapecó. E Deus tem abençoado muito a minha vida, a vida da minha família. E eu confio nele. E essa é a diferença. Nós temos que crer, confiar e pôr em prática aquilo que a gente escuta a vida inteira. Amém. Pois é. Aqui nós temos uma pergunta, é isso mesmo, né? Precisa de crer em tudo que a palavra diz, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Mas tem aqui a irmã Érica, lá de Anastácio, se ela pudesse me falar, eu acabei nem olhando isto, mas eles estão pedindo para serem batizados aí no Mato Grosso do Sul. Eu quero falar para as pessoas de todas as partes do Brasil que há uma disposição no nosso coração de ajudar a todas as pessoas de todas as partes da nação que precisam ser ajudadas. Existem pastores associados a nós em diversos lugares do Brasil e que nós poderemos fazer a indicação para ir batizar vocês, acolher vocês, assistir vocês e assim sucessivamente. Eu só queria que vocês entrassem em contato aí com o nosso e-mail é feperfeita@gmail.com e deixasse seu nome, seu endereço. Essas pessoas, esses irmãos mesmo de Anastácio, eu não sei quanto de distância é Anastácio de Campo Grande. Se puder me informar como é que é, se é tão longe, qual é a distância, nós vamos ver tudo essas coisas. Eu quero falar agora com os irmãos de Manaus. Estou vendo aqui a irmã Weila. Olha, Deus te abençoe, irmã Weila, Deus abençoe, irmão Edivaldo,
e todos vocês, irmã Caroline, todo o povo de Manaus. Está me ouvindo aí? Eu acredito que sim, não é? Olha, já estamos acertando, ainda que o salão que vocês alugaram não estejam prontos, mas nós queremos ter culto aí em Manaus dia 29 e 30 deste mês de agosto. O irmão José Marcos já confirmou comigo a disposição de ir a Manaus, ele está indo aí a primeiro momento e vocês aprontem o que der para aprontar, desde que deixa para botar a cadeira lá para sentar, já tem um lugar para fazer o culto. E no mês de setembro, agora é compromisso meu, no mês de setembro, eu irei a Manaus para ministrar Santa Ceia do Senhor para vocês. Então, os irmãos de Manaus e Boa Vista também terão a visita do irmão José Marcos, estará aí em Manaus no dia 29 e 30 deste mês de agosto. No dia, este mês é 31, né? No dia 1º de setembro, 1º e 2 de setembro, eles vão estar em Boa Vista. Os irmãos de Boa Vista podem se preparar para ter culto dia 1º e dia 2. O pastor Aquiles, qualquer irmão aí de Boa Vista, entre em contato com o pastor Aquiles, eu vou dizer também que nós estaremos dispostos a dar um pulo até aí. E no mês de setembro eu irei, aí acredito que já tenha terminado a organização do salão, e nós podemos fazer uma dedicação oficial e vamos ter um culto de ceia e vamos convidar os nossos irmãos que estavam fazendo curso bíblico conosco aí em Manaus para participar deste culto também. Então, esse é o nosso compromisso, primeiro com o povo de Manaus. O irmão José Marcos vai estar aí em Manaus dia 29 e 30, foi o que nós acertamos hoje aqui. Hein? Aí, agora, eu também tenho uma outra pergunta aqui que as pessoas estão querendo que eu comente sobre uma carta da irmã Sara, que está aí no YouTube, aí, está na internet aí, falando sobre distorções e riquezas. Olha, a princípio eu quero dizer o seguinte, para que você entenda, não estou vendendo uma opinião pessoal. Eu conheço pessoalmente, esta senhora, a senhora Sara Brana, filha do irmão Brana. Conheço pessoalmente, tive contato com ela pessoal, a conheci lá no Canadá em 2007. Naquela época, ela diz ter se arrependido daquilo que escreveu, das bobagens que escreveu. Esta senhora briga na justiça por uma distribuição de patrimônio junto com a família Brana. Lá entra na justiça, está brigando lá por causa de herança. E por causa disso soltou esse monte de lixo aí que nada tem senão de desabafo. Esta senhora precisa, como acabei de dizer, de uma cura interior, sabe? De uma cura interior lá de dentro para tirar fora estas vergonhas que carrega dentro de si, que fazem da mensagem, ao invés de um espelho, faz uma coisa vergonhosa dessa. Então, isso aí é uma opinião de briga de família, e muito feia e muito baixa essas opiniões, porque querem que os outros sustentem a vida pessoal dela. Só isso que eu tenho para dizer. Aqui temos também uma pergunta com relação ao EJM, que é uma espécie de reunião dos jovens que o pastor Alberi vem fazendo, não sei nem qual é a edição desse ano, mas ele resolveu fazer agora no mês de setembro, dia 18 de setembro, uma edição do EJM online. E nós vamos ter a participação aqui, os garotos da Fé Perfeita, os jovens daqui, na elaboração da prova, a administração desta prova, e o estudo que ele propõe aos jovens de todo o Brasil é sobre as 7 eras da igreja contidas nos 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse. 7 eras da igreja. Agora, quem quiser participar desta prova e da premiação que o pastor Alberi estará oferecendo, precisa estudar bastante. Ontem nós tivemos aí, no sábado, nós tivemos uma prova aí sobre os 20 primeiros capítulos do Êxodo,
E aí teve até um comentário de um irmão, de um filho que estudou, aí falou sobre escola pública, que achou que o nível da prova era muito elevado, e que eu quero só dizer uma coisa: olha, isto de alguma maneira é para incentivar os jovens a ter uma aproximação das grandes dificuldades que são fazer provas de Enem, que são fazer provas de concurso público. Então, de alguma maneira, vamos levantar, não é baixar e fazer tudo fácil só para poder facilitar para alguns. Vamos fazer todos crescer, estimular ao crescimento, de alguma maneira, a dedicação para alcançar um nível mais elevado. Então, perguntam aí quando vai ser a reunião do pastor Alberi. Não sei se o pastor Alberi está nos acompanhando, mas me parece que é dia 18 de setembro. Não sei aí, quem é que tem calendário aí? Veja aí, 18 de setembro, qual é a data? Isto mesmo, irmão Adivaldo. Dia 29, sábado, o irmão José Marcos vai estar aí em Belém, e dia 30 no domingo. São 2 cultos que ele fará com vocês aí no final de semana, 2 ou 3, vocês podem até reunir no domingo de manhã com ele também. E ele vai estar na segunda, na terça e na quarta-feira lá em Boa Vista também, em Roraima, com os irmãos de Roraima. Muito bem, é isso mesmo, irmão Adivaldo. Qual é o dia 18 aí, o quê? Numa sexta-feira. Pois é, então, pastor Alberi vai fazer este estudo com os jovens aí, essa reunião online com os jovens, na sexta-feira com a participação do pessoal de Chapecó e no sábado com a participação dos irmãos aqui de João Pessoa, que vão elaborar esta prova, né? E outra coisa também, estou até vendo aqui o irmão de Jair Ferreira dizendo, é assim mesmo, pastor, tem que melhorar o nível das coisas, de conhecimento. Mas e aí, então, essas reuniões do pastor Alberi começam dia 18 de setembro. Queria incentivar os jovens a estudar, a conhecer a mensagem. 7 eras da igreja é o fundamento da mensagem do irmão Branham. Então, vamos estudar todos para isso aí. 18, 19 e 20 é a época da reunião do pastor Alberi, que vai fazer aí o mais um EJM desta feita online. Muito bem. E nós temos então agora, eu acho que os comentários que eu teria que fazer aqui basicamente são estes, mas eu gostaria agora de ir para as perguntas, porque o tempo já vai bem adiantado. Vamos lá, o que nós temos aí então? Aí você começa aí? É? A irmã Helena Ribeiro, Deus abençoe a todos da Fé Perfeita. Sou de João Alfredo. Eu, irmã Helena, estivemos aí esse final de semana, vi a senhora aí, Deus te abençoe muito. Jair Lopes, pastor César, suas lives são um grande shalom mesmo, é verdade, são 1000, um grande shalom. Márcia Henrique, boa noite, pastor César. Como deve agir uma mãe serva do Senhor Jesus com um filho adolescente nos dias de hoje? Deve agir, irmã, com extrema sabedoria. Primeiro, você lembrar que você foi adolescente. Primeira coisa, você volta no tempo e veja como é que a senhora pensava na adolescência. Então, tente entrar na cabeça do seu filho, sabe, com a mesma fase que ele está tendo. Então, trate ele como a senhora gostaria que a senhora fosse tratada se a senhora fosse adolescente hoje, e procure da melhor maneira possível ser mãe e amiga do seu filho. É assim que deve ser com todo adolescente. José Francisco, shalom, a paz do Senhor. Vamos lá, subindo aí para nós aí. Sou o irmão Francisco de Maceió. O irmão Francisco foi batizado agora. Foi muito bom te ver, irmão Francisco. Agradeço pelo culto e pela pregação da palavra no dia 13/8. Marcou muito minha vida. Agradeço ao irmão João e a todos os irmãos. Muito obrigado, irmão Francisco. Deus te abençoe. Irmão Jean Severino, em que momento a natureza da serpente foi misturada com a do homem? Foi quando ela colocou a semente em Eva ou quando os filhos de Deus viu as filhas dos homens? Olha, irmão Jean Severino, as coisas estão bem separadas aqui. Quando a Eva teve contato com a serpente, ela se engravidou e nasceu Caim. Ali
está uma linha diferente. Você vai ver que o Abel, ele é gêmeo do Caim, mas gêmeo de outro pai, então não tem nada a ver aqui na natureza do Abel. O Caim tem uma natureza separada, diferente, você vai ver pela atitude dele, o comportamento, como é que ele tratava Deus, como é que ele tratou seu semelhante, que era seu próprio irmão. E como ele fez a civilização do capítulo 4, verso 16 para frente. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, até então, estas duas linhagens eram separadas. Filhos de Deus criados como adoradores, os que descenderam de Adão, de Sete e assim sucessivamente. Filhos de Caim, os que descenderam de Caim. Então, filhos dos homens, né? Então, lá no capítulo 6 de Gênesis é que houve a mistura. Mistura aconteceu depois de Gênesis capítulo 6. E depois do dilúvio, quando nasceu o Canaã, que é já vendo numa das noras de Noé. Aí continua essa coisa até hoje, por isso nós somos todos produtos misturados e precisamos nascer de novo, desagregar a velha asquerosa natureza da serpente. Isto também chama-se Shalom, cura do espírito, na alma, novo nascimento. Pastor César, o senhor poderia me falar um pouco sobre o apóstolo João? Ele era o que Jesus mais gostava. Por quê? Eu acho que o apóstolo João, aliás, é assim, irmão Arley, na nossa vida há pessoas que nós nos apegamos mais a elas do que a outros. E o João era o mais jovem de todos os apóstolos, era o jovem. Ele era tão querido porque ele era jovem de Jesus e parece que Jesus teve uma atenção especial para ele porque Jesus já tinha um programa, um plano na vida dele. E a vida é assim. Eu sou pai de 7 filhos e tem filhos que são mais apegados a mim e outros menos. Uns são mais juntos, outros são mais distantes, mas nunca deixaram de ser filhos. E assim é a vida. Nós temos irmãos que são mais próximos de nós e outros que são mais distantes, mas isso não quer dizer que nós não os amamos, mas que às vezes nos damos melhor com outros que estão mais perto. Assim é a vida. Irmã Amanda, estou estudando a profecia contra Nínive em Naum. Existe similaridade entre Nínive e os dias atuais? Olha, a violência, a sujeira, a imoralidade, tudo que se praticava em Nínive é o que se pratica hoje também na sociedade contemporânea. Murilo Henrique, após os 3 anos e meio de tribulação, Jesus desce e estabelece o milênio ou o juízo final vem antes? Não, desce e estabelece o milênio. O juízo final é após o milênio. Vânia Lima, boa noite, muito obrigado por este entusiasmo que o senhor transmite para nós. Gostaria mesmo, irmã, de ser mais entusiasmado. Sou e tenho razão de ser. Jesus me salvou, eu era perdido, ia para o inferno e estou indo para o céu. Como é que eu não posso ser entusiasmado? Francisca Abrantes, poderia me explicar Salmo 59:1? Deus abençoe. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Esta é uma oração, não é, irmã Francisca? Oração do salmista pedindo para Deus o livrar. Livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários. Salva-me, pois eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se juntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta-me. Fugiu aqui agora, né? Cadê? Desperta-me para me ajudares e olha, tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, e desperta para visitares todos os gentios, não tenha misericórdia nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Esta é um pedido, uma oração que o salmista fez por causa das muitas perseguições injustas que ele sofreu em sua vida. Genilson Souza. Um grande shalom a toda a equipe. Pastor César, por favor, quando as portas forem fechadas em termos de doutrina, a igreja terá ido? Quando as portas forem fechadas por causa das doutrinas, a igreja terá ido? Olha, a igreja vai ver o início de uma pressão e de uma perseguição.
mas quando realmente isto acontecer, a igreja já vai embora. João Batista Florencio, boa noite, pastor. Estamos assistindo em Altamira, no Pará. Meu grande irmão, meu grande amigo, Deus abençoe a todos vocês aí de Altamira, pastor João Batista. Robinho, pastor César, como faço para ser membro da Fé Perfeita? Sou de Campo dos Goitacazes. Eu e minha família amamos este ministério, desejo ser membro. Olha, irmão, membro da Fé Perfeita não, mas membro do corpo de Cristo, participarmos juntos deste grande banquete espiritual que é a palavra de Deus. Nós queremos, de alguma maneira, ajudá-los aí. Vamos ver como podemos ajudá-los, viu, irmão? Temos irmãos e pastores aí no estado do Rio que poderão assistir vocês. Heitor Henrique, Shalom, pastor César, poderia me dizer quais ritmos podem ser tocados em um instrumento musical? O nome do ritmo importa? Olha, irmão, desde que seja sacro, desde que não profane, desde que não seja mundano, este é o ritmo que deve ser tocado. A menos, o profeta condenou o rock, condenou porque eu não sou músico, mas aqui nós temos músicos aqui, poderiam explicar aí estes ritmos, o 4x4, que é um ritmo acelerado, não é? E todas essas coisas, mas dentro das normalidades, tudo aquilo que é sacro. Então, isso é o ritmo que deve ser tocado em qualquer instrumento. Manuel Lima, gostaria que me explicasse isso. Se José é uma figura de Cristo e tomou uma esposa gentia, Isaac também é uma figura de Cristo e tomou uma esposa judia. Não, irmão, judia não. O Isaac mandou buscar uma esposa lá na terra. O Abraão mandou buscar uma esposa lá na terra da sua parentela. Eu queria perguntar, Abraão é judeu ou é gentio? Abraão é gentio. Ele é pai da nação judeu, mas os que estavam lá para trás todos são gentios, não é? Ambos podem ser a figura de Cristo, sendo que ambos possuem esposa com linhagens diferentes. Uma é gentia e outra é judia. Não, uma é gentia e a outra também é gentia. José Carlos, agradeço a vossa oração por minha filha. Ontem à noite esteve muito mal, mas graças a Deus está muito bem. Louvado seja Deus, irmão José Carlos. Manuel Francisco dos Santos, pastor César e toda a equipe. Irmão Manuel Francisco dos Santos, meu abraço a você. Tem sido uma bênção para as nossas vidas estas lives. Meu bom mestre, irmão Manuel. Girleuda Santos, boa noite a todos os irmãos, eu e a minha família assistindo aqui de Freixeirinha, no Ceará. Abraço ao povo cearense aí, meu irmão. Como eu, um jovem, faço para me fixar nas coisas de Deus, nosso Senhor Jesus, e ser purificado, santificado, batizado com o Espírito Santo, para que eu me torne um varão com um coração cristão? Entregue a sua vida sem reserva. Leia sua Bíblia cada dia e ore cada dia e peça a Deus uma vida limpa e santa. Ele cada dia te fará isto que você deseja, meu irmão. João Honorácio, boa noite, obrigado pelo seu ensinamento. Eu agradeço a Deus por ele ter me dado o Senhor como um pastor. Um grande abraço. Deus te abençoe, irmão. Antônio Pereira, Deus abençoe. Explique Levítico 22, 31 e 32. Por isto guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Irmãos, mandamentos de Deus, muitas pessoas acreditam que são apenas os 10 lá de Êxodo 20. Sabe quantos mandamentos Deus deu para o povo judeu? 613 mandamentos. 613 mandamentos são dados ao povo judeu e eles colocam aquilo como prática. Muita gente quer tomar 10 mandamentos apenas e fazer disso, inclusive fazer disso do quarto mandamento um cavalo de batalha, quando eles não guardam o quarto mandamento. Então, vamos guardar os mandamentos. O que é guardar os mandamentos? É guardar a palavra. Qual é o maior deles? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não ponha trabalho, não ponha carro, não ponha dinheiro, não ponha filho, não ponha carro, não ponha casa, não ponha nada.
Deixa Deus ser primeiro lugar na sua vida. E o segundo mandamento, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então você, se amar o teu próximo, não vai fazer mal, não vai cobiçar, não vai comprar e não pagar, não vai mentir, não vai adulterar, não vai brigar. Isto é o próximo mandamento, amar o próximo como a você mesmo, porque você nunca viu ninguém fazer mal para si próprio. Simone Souza, o que o senhor acha de um homem casado trair sua esposa? Eu vou responder isso de uma maneira tão sincera assim, ó. Todo ser humano tem sentimento. Será que este homem gostaria que a esposa dele traísse ele? Ah, quando um homem é traído, fica bravo, quer matar, larga, não sei o quê. Então, olha, a esposa também tem sentimento. Se você não sabe disso, aprenda. Antes de casar, você deve analisar se você é um safado, um sem vergonha, um mulherengo, que não vai ser fiel à sua esposa. Não case, não. Para que você vai casar? Para ferir o sentimento dos outros? Depois você vai chegar em casa com um cara sem vergonha dizendo que ama a sua esposa? Então fique sem casar. Casamento, deixa eu falar bem claro aqui, casamento é para quem tem vergonha e para quem tem responsabilidade. Tanto mulher como homem. Se você não tem, não case. Ivaniza Rodrigues. Há mais de 3 meses que assisto suas lives. Gosto muito. Me sinto saciada todas as manhãs e noites. E não só assisto quando tem culto na minha igreja. Venho aprendendo muito com vocês. Assisto quando tem culto na minha igreja. Quer dizer, vai lá na igreja e depois assiste. Deus te abençoe, irmã. Eligiane. Pastor, nessa meditação que o senhor fez, o senhor me confirmou o que eu estava pensando. Deus te abençoe, minha irmã. Edivaldo, por que os evangélicos não reconhecem William Branham como profeta? Porque nenhum profeta foi reconhecido como profeta. Jesus disse que todos eles foram mortos e perseguidos e depois adornaram os sepulcros. É muito raro, né? Rebeca Santos, se um líder da mensagem anda erradamente, esconde do seu povo, do seu rebanho, essa conduta que ele está... Com esta conduta, ele está tirando a salvação dos irmãos. Olha, quem segue um cego, ambos vão cair no buraco. Se um homem dele está vivendo de maneira errada, não é digno de estar na frente do povo. Ramos Honorácio, Deus abençoe. A Bíblia diz que tudo está preparado como um tesouro para o fogo. Isso acontecerá na grande tribulação. A nova Jerusalém descerá do céu no milênio ou depois do milênio? Eu acredito que depois do milênio. Nova Jerusalém depois do milênio. Assisti o senhor na TV uma vez, há muitos anos atrás, e nunca esqueci. E só agora achei o seu canal e estou amando. Deus te abençoe, irmã Nena. Jerry Batista, gostaria de testemunhar, pastor, que hoje falei com vizinhos sobre a mensagem e foi maravilhoso, pois 3 pessoas pararam para ouvir e deixei uma semente plantada. Deus te abençoe, meu irmão. Erli Oliveira, ou Erli Oliveira, né? Em Deuteronômio 22:5 fala que as mulheres não devem vestir roupas de homens e os homens não devem vestir como mulheres. Como funcionava naquele tempo, já que ambos usavam roupas iguais? Não usavam roupas iguais. As roupas eram diferentes, as cores eram diferentes e a maneira era diferente de se vestir. Podiam ser compridas, talhares como vestidos, mas eram diferenciados. Por isso já havia diferença. Neuza Maria Silva, boa noite. Que bom ouvir esta palestra. Deus te abençoe, irmão Neuza. Neuza Maria Silva, Deus te abençoe. Será que a irmã Neuza é a irmã do irmão João Paulino? Será que é a irmã do irmão João Paulino, a irmã Neuza? Eu acredito que seja, né? Vânia Lima, é muito boa esta atmosfera das lives em nosso lar. Deus seja louvado. Boa noite, sou a irmã Célia de Novo Hamburgo. O senhor fala que devemos parar com nossos afazeres domésticos na hora do culto pela internet. Eu sempre escuto trabalhando. Tem algum problema? Não, o importante é que a senhora escute, né?
Agora, quando é culto, né? Culto é culto. Culto você para cultuar. Uma live, você está cuidando de suas coisas aí. É diferente de um culto. Clevanir, quando vem a Mossoró? Irmã Clevanir, olha, irmão ou irmã, não sei se Clevanir é homem ou é mulher, não sei, agora me confundi. Muito bem. Mas quem for, olha, de Mossoró, o irmão Marcos está disposto a ir a Mossoró para batizar as pessoas que querem ser batizadas em Mossoró. Nós queremos batizar os irmãos de Caruaru, que pediram para ser batizados, aí de, como é que chama a cidade lá? De Toritama, Santa Cruz, esse pessoal aí que estão aí querendo ser batizados, nós queremos batizar todos vocês, viu? É só entrar em contato conosco. E vamos ver mais aí. Este ano terá vigília presencial, se Deus quiser, irmã Andresa. Pastor Débora Souza, sua vida e a de todos os irmãos, gostaria de saber sobre o Pentecostes que o irmão falou em um dos seus cultos. Como é que é? Deus abençoe sua vida. Gostaria de saber sobre o Pentecostes que o irmão falou dos seus cultos. Olha, o Pentecostes é um acontecimento espiritual. Era uma festa que celebrava-se 50 dias após a Páscoa. E foi no dia de Pentecostes que desceu o Espírito Santo. Pentecostes é quando o Espírito Santo entra na sua vida, na sua alma, e te dá uma experiência real com ele. Pentecostes não é o nome de uma denominação, é um acontecimento espiritual que acontece na vida do crente. Rebeca Barbosa, quando será a Santa Ceia em Vitória de Santo Antão? Na próxima semana, irmã Rebeca. Carlos Barbalho, olha só quem apareceu ali. Estas lives são maravilhosas, não perdemos uma. A irmã Luciana manda um grande shalom para quem? Para os netos, para os filhos, para os irmãos, para todo mundo. Deus abençoe a senhora e o senhor, irmão Carlos. Wallace, pastor, como eu sei se eu tenho o Espírito Santo, estou pronto para o rapto? Olha a sua vida, como era e como é, você vai saber se você tem ou não o Espírito Santo. Ednete Sobral, pastor, qual o endereço da congregação aqui em Manaus? Me pegou agora, olha aí, irmão Odivaldo, a irmã Ednete Sobral perguntando qual é o endereço da congregação Fé Perfeita em Manaus. E eu não tenho aqui no momento, porque nós entregamos, estamos aí fazendo os reparos num edifício aí, irmã Ednete, e vamos anunciar. Agora, o dia 29 e 30, o irmão Zé Marcos vai estar ali, e no próximo mês de setembro estarei aí, se Deus quiser, para o culto de Santa Ceia com os irmãos aí em Manaus. Eu, por favor, peço que a senhora mantenha contato com féperfeita@gmail.com e nós vamos te fornecer o endereço. Ou então com o WhatsApp aí. Qual é o telefone aí? O código de área é 83, código de área é 83987812181. Então aí nós vamos dar aí o endereço para a senhora daí de Manaus. Muito bem, temos aí alguma coisa mais ainda? Tem. Então vamos aí para nós. Vai colocar no chat aqui o endereço da igreja de Manaus. Não, mas é o novo já? Aí não sei. Já mandaram aí no chat aí agora? Não mandou não. Não, então o novo eles alugaram aí um prédio aí em Manaus agora e estão reformando aí, estão preparando para poder, não é? Mas vamos aí, eu quero terminar aqui para nós irmos para a oração, né? Apocalipse 20:12, quem são estes mortos? E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus e abriu-se os livros e abriu outro livro que é o livro da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo suas obras. Olha, meu grande, nobre irmão, amigo, este julgamento aí é o julgamento do trono branco, viu? É o julgamento do trono branco. Então, quem são? São aqueles que vão comparecer para serem julgados, quando estes livros se abrirem para serem julgados conforme suas obras. Qualquer outra interpretação não foi a que o profeta deu. Pedro, oi pastor, quando eu for jejuar, devo fazer a oração para iniciar o jejum já no fim da noite ou pela manhã quando eu acordar? Da maneira que você desejar, irmão. Se você vai começar o jejum pela manhã, faça a sua oração de manhã. Se você vai começar o jejum depois do seu jantar, faça a sua oração e ofereça a Deus aquele período
ali à noite. Pastor César, o que o senhor acha sobre um crente que quer fazer uma carreira no quartel? Normal, é lícito, pode ser feito tranquilamente, sem nenhum problema. Agora nós temos pedido de oração. Suzana Soares, por seu irmão Elias, está com um caroço no peito. Rosália, em seu favor e de seu marido e família. Alessandro Oliveira, por libertação. Eliana Coelho e Esther, pelos filhos, Joel, Esther e toda a família. Ednete Sobral, pelo povo de Manaus e pela sua família. Natália Xavier, olha aí que coisa bonita, a irmã Ednete pedindo pelo povo de Manaus. Natália Xavier, por oração pelo seu cunhado, que foi socorrido muitas dores nos rins. Gerry Batista, né, pede que todos se juntem comigo em oração, pois um parente que mora conosco está perdendo os sentidos, fala sozinho. Que Deus possa libertá-lo. Vamos orar sim, irmão. Jurana, pede oração pelo seu irmão Jacuí, está com Covid-19, o pulmão está comprometido. Vamos orar. Rosilene Gomes, oração em seu favor. Agora, Ediliane, oração pelo seu pai. Maurita, por Maurílio, que está internado, vai fazer uma cirurgia na cabeça. Márcia Henrique, oração pela sua família. Arley, por seus familiares. Saulo José, oração pela vida espiritual. A Luzinete, oração pela filha Mazarelo Basto, que está com dengue. Célia, oração em favor da sua família. Gilmara Soudiel Dourado, oração em favor da família. Antônio Santos, libertação do neto e da família. José Filiberto, oração pela esposa Terezinha, que está completando o aniversário hoje. Deus abençoe a irmã. Daniel Ferreira, oração, pois está com sintoma de coronavírus. Daniel Ferreira é lá de Brasília. Irmão Daniel, olha lá, começa lá logo cedo com a cebola e o limão e o mel aí, viu? E não se esqueça da ivermectina e vamos cuidar disso aí, de aumentar a imunidade, comer alguma coisa para aumentar a imunidade aí, não é? Bastante líquido, não se esqueça da água, 2, 3 litros de água por dia. Suzana Soares, peço oração pela libertação total de Kaline, Letícia e José e Damiana. William, oração em favor de toda a nação para que tenha força para continuar. Oração em seu favor, irmã Nena Martins, Antônio Santos e Edivaldo, que se batizou ontem pela família. Deus te abençoe, meu irmão Edivaldo. Lúcio Silva, oração para que conceda saúde no corpo e no espírito, para ele, para a família e parentes, os irmãos. Sueli Fonseca, oração em favor da mãe Elza Silva. Maria de Fátima, oração em seu favor. Carme Lima, oração pela família. Lindaci, em favor da família. Abraão Silva, em favor da família. Silva Lima, está em favor, pois estou cirurgiada, e por meus filhos, que ele venha fazer uma grande obra na minha vida e na vida dos meus filhos. Rosângela Laura, ore por mim, pois quero me libertar de maus pensamentos e também estou orando. Vamos orar sim por todos estes e por todos os outros que não colocaram seu nome aqui. A irmã Marlene Oliveira, aí de Brasília, diz é uma irmã, mas é uma irmã o quê? Eu não sei o quê. De Jair Ferreira, que nunca acaba estas lives. Aqui tem, o senhor acha que um crente quer fazer carreira atrás do quartel? Já foi respondida. Hã? Tem uma pergunta embaixo desse aí que eu não botei. Do quê? Uma pergunta que vem embaixo desse aí que eu não botei. Deixa eu ver aqui, Marlene, do que fazer carreira? Depois, embaixo. O irmão Tiago Santos colocou o endereço atual da igreja de Manaus. Irmão Tiago Santos, aí cadê o endereço atual da igreja de Manaus? Rua Ivaiporã, tá
Tá no chat aí. Rua Ivaiporã 510. Olha aí, a irmã que perguntou o endereço da igreja de Manaus. Rua Ivaiporã? Ivaiporã Ivai- 510. Ivaiporã 510, qual é o bairro? Novo Aleixo. Bairro Novo Aleixo, ó, Rua Ivaiporã 510, no bairro de Novo Aleixo, aí em Manaus. Está aí o endereço do novo, da igreja que está se abrindo em Manaus, né? Que o que o senhor acha que tem que ter nas igrejas? Circo de oração tem na Bíblia? Olha, não existe esses nomes, né? São dados, né? Orar é uma necessidade. Ter pessoas que fazem movimento de oração, toda oração, tudo que você orar é pouco. Sou de Manaus também, vou aguardar o endereço para uma visita. Aqui a irmã, o irmão Elcilene Gomes, também de Manaus aí. Por favor, mande seu endereço, seu meio de comunicação aí pelo telefone, que a gente vai fazer esta comunicação aí. Então já está anunciado dia 29 e 30 na rua Ivaiporã 510, no bairro Novo Aleixo, culto com o irmão José Marcos, nosso obreiro auxiliar, que vai estar aí pregando. Não é? Então, muito bem. Eu acho que o irmão Daniel Ferreira de Brasília. Não sou eu que estou com sintomas de Covid. Não é irmão Daniel Ferreira de Brasília, não. Não, ele está dizendo aqui que não é ele, não, é outro, né? Mas é outro Daniel Ferreira, mas não é ele, não. Muito bem. Vamos lá. Olha, muito obrigado, irmã Érica aí de Anastácio. Anastácio fica a 240 quilômetros de Campo Grande. Irmã Edileuza, o alho amassado com vinagre de maçã também é muito bom. Olha que coisa boa. Olha aí o povo dando dicas aí, ó. Vamos sair de Ribeira de Pombal, olha, pastor Sorriso, aí membro do pastor Messias, precisando de oração, Deus te abençoe. Irmã Letícia Ramos, muito bem. Vamos para o momento de oração, se o seu nome não foi citado, mas Deus conhece a sua necessidade, nós vamos orar juntos nesta hora, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Fechamos os nossos olhos todos. Pare com tudo que você está fazendo agora. Feche os seus olhos. Pense em Jesus. Ponha teu coração em Jesus, a tua fé em Jesus. E abra a tua boca agora junto comigo e diga: Jesus, tenha misericórdia de mim e me ajude. Eu coloco estas pessoas, Pai, em tua presença. Peço que o Senhor ajude a cada um, cure a cada um, cure o corpo, que nenhum demônio de doença possa permanecer no corpo destas pessoas, mas cure o espírito, Senhor, que nenhum demônio também deturpador, pervertedor, agressor, que marcou a mente e o caráter destas pessoas possam permanecer escondidos, mas que eles sejam manifestos e expulsos e que estas pessoas se libertem pelo poder do teu nome para viverem e serem uma nova criatura em Cristo Jesus. Velhos temperamentos, velhos hábitos, velhos desejos, coisas erradas, pensamentos sujos, coisas que estão ocultas na vida das pessoas, tira o que não presta e substitui pelo Espírito Santo, que vai dar um gosto santo na vida destas pessoas. Eu oro e peço que haja uma limpeza no corpo, uma limpeza no espírito e o batismo com o Espírito Santo na alma, que vai manipular, dirigir e controlar o espírito e o corpo destas pessoas. Eu as recomendo. Peço por familiares que sejam salvos, libertos, curados, visitados pelo Senhor,
que o pedido de todos estes que foram lidos aqui e tantos outros que estão junto comigo nesta oração sejam atendidos. Supra as necessidades físicas, as materiais, abrindo porta para trabalho, para as pessoas se livrarem de dívidas, pagarem seus deveres, suas dívidas, e viverem uma vida limpa diante dos homens e diante do Senhor. Não deixes faltar o pão de cada dia em nossa mesa, nos dê uma noite de paz, não só uma noite, mas um dia, uma manhã, e a cada dia esteja conosco. É o que nós te pedimos, não deixe ninguém que está participando comigo, que tem ouvido estas palavras e que ainda ouvirão, se perderem. Mas desperta o teu povo para a tua vinda, no nome de Jesus Cristo. Amém. Só tenho que agradecer a todos vocês, agradecendo, pedindo que aqueles que não se inscreveram, se inscrevam, aqueles que não deram seu like, que deem seu like, você que não nos visitou ainda na página Pastor César Augusto no YouTube, vá lá e já faça a sua inscrição, porque a partir de setembro nós vamos ter essas lives lá no canal Pastor César Augusto. Shalom a todos, Deus vos abençoe.